Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 129º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Juízes, capítulo 10 e capítulo 11, dos versículos 1 a 33, Salmos 73 e o livro de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 23. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor, vender a sua verdade. A Bíblia está cheia de promessas, mas ela será concretizada se você acreditar na Palavra de Deus. Precisamos acreditar na Palavra de Deus, sim. É muito fácil crer quando as coisas estão cooperando, quando as promessas estão vindo. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente. Esta que está sendo semeada agora. Melhor, o que semeamos diariamente, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Portanto, repita comigo: Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Juízes, capítulos 10 e capítulo 11, dos versículos 1 a 33. Tolá e Jair. Depois de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, se levantou para livrar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel durante 23 anos, depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos. E eles tinham 30 cidades, a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Servidão sob os filisteus e os amonitas. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adoraram os Baalins, Astarote, os deuses da Síria e os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Durante 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel:
quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas oprimiam vocês e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Nós pecamos, faze-nos tudo o que te parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Jefté. Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: Você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: Venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: É por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: O que você tem contra mim para vir e atacar a minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: É porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra, pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Peço que você me deixe passar pela sua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Israel mandou pedir a mesma coisa ao rei dos Moabitas, mas ele também não quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou a leste da terra destes e acampou do outro lado do Arnon. Não entrou no território dos Moabitas, porque o Arnon é a fronteira deles. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom. Israel lhe disse: Por favor, deixe-nos passar pela sua terra até o nosso destino.
Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, acampou em Jaza e lutou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os derrotou. E Israel tomou posse das terras dos amorreus que moravam naquele lugar. Os israelitas tomaram posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E você pretende ser dono desta terra? Não é fato que você considera como sua propriedade aquilo que Quemos, seu Deus, lhe dá? Assim nós possuiremos o território de todos os que o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Será que alguma vez ele entrou em conflito com Israel ou lutou contra ele? Enquanto Israel morou durante 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que ficam às margens do Arnon, porque vocês, amonitas, não as recuperaram durante esse tempo. Portanto, não sou eu quem pecou contra você, porém você faz mal em lutar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe havia mandado. O voto de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés e, passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Amém. Compreendendo o livro de Juízes, capítulo 10, trago a única exposição bíblica dos versículos 13 a 16. Uma coisa era o povo abandonar Deus, mas outra, completamente diferente, era Deus abandonar seu povo. O pior juízo que o Senhor pode enviar ao seu povo é deixá-lo fazer o que bem entender e não intervir. Por 3 vezes. Em Romanos 1, versículos 24 e 26 e 28, Paulo diz: Deus os entregou a impureza, paixões vergonhosas e uma disposição mental reprovável. Subitamente, o povo deparou com as consequências dolorosas de suas escolhas. Isso era demais para os israelitas. Por isso, eles se arrependeram, deixaram de lado os falsos deuses e disseram a Deus que ele poderia fazer a Israel o que quisesse. Compreendendo o capítulo 11 do livro de Juízes, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Jefté foi um irmão indesejado. Ele não deveria ser culpado por seu nascimento. Seu pai, Gileade, teve apenas uma mulher, mas o envolvimento dele com uma prostituta levou ao seu nascimento. Pelo menos, Gileade reconheceu o menino e o levou para sua casa. Mas seus outros filhos não aceitaram esse filho de uma prostituta. Quando Gileade morreu e sua herança teve de ser dividida, os filhos legítimos expulsaram Jefté. Mal sabiam que eles que estavam rejeitando um dos futuros juízes de Israel. O autor de Hebreus escreveu que Jefté era um homem de fé e a sua vitória foi um triunfo da fé. Hebreus 11, versículo 32.
A lição clara é que as circunstâncias do nascimento de uma pessoa ou as condições de sua família não são obstáculos se ela vive pela fé. Em sua mensagem ao rei de Amon, Jefté revelou seu conhecimento da palavra de Deus, e essa palavra era a fonte de sua fé. Exposição bíblica dos versículos 4 a 11. Jefté foi um líder que não teve oposição. Seus irmãos de sangue não o quiseram, mas Israel precisava dele. Os líderes de Gileade enviaram uma comitiva à terra de Tob, a quase 130 quilômetros de distância, para pedir que ele assumisse o poder. A resposta de Jefté lembra muito o que o Senhor disse aos israelitas quando eles se voltaram para ele em busca de ajuda, conforme capítulo 10, versículos 11 a 14. Compreendendo o versículo 9, Jefté enfatizou o Senhor em todos os seus tratos com os líderes de Israel. Era o Senhor que daria a vitória, não Jefté, e o acordo entre ele e os anciãos deveriam ser confirmados diante do Senhor em Mispa, conforme versículo 11, e também 1 de Samuel, capítulo 11, versículo 15. Jefté não viu o desafio como uma oportunidade política para si mesmo, mas uma oportunidade para confiar no Senhor e servir ao Deus de Israel. Além disso, o escritor de Hebreus deixa claro que Jefté era um homem de fé e não simplesmente um oportunista, conforme Hebreus 11, versículo 32. Exposição bíblica dos versículos 12 a 28. Jefté foi um diplomata frustrado. Antes de declarar guerra, ele bem que tentou negociações de paz com os amonitas, mas elas fracassaram. No entanto, esta seção nos diz duas coisas sobre Jefté. Primeiro, ele conhecia as Escrituras e a história de seu povo. Segundo, ele não era um homem de cabeça quente à procura de briga. Exposição bíblica dos versículos 23 a 24. O Senhor deu a terra a Israel. Jefté sempre teve o cuidado de dar ao Senhor a glória por todas as vitórias que o seu povo conquistou, conforme versículos 9, 21, 23 a 24. Quando as outras nações derrotavam povos inimigos, alegavam que era vontade de seu Deus que transformasse a terra e atribuíam o triunfo aos seus ídolos. Já Jefté declarou que o Deus de Israel era o verdadeiro Senhor e que a sua vontade havia se cumprido quando ele permitiu aos hebreus tomar a terra. Exposição bíblica dos versículos 27 a 28. Jefté não declarou guerra contra Amon, mas foi Amon que decidiu lutar contra Israel. Mas, se foi Deus que deu a terra a Israel, então os amonitas estavam declarando guerra ao próprio Senhor. Isso só poderia significar desastre e derrota para Amon. Jefté tentou argumentar com o rei de Amon, mas ele não quis ouvir. Nem sempre conseguimos escolher os confrontos que ocorrem na vida, mas podemos desenvolver a prática de nos comportarmos de uma maneira que agrade a Deus em qualquer luta. E eu encerro a compreensão do livro de Juízes, capítulo 11, com a exposição bíblica dos versículos 29 a 33. Jefté foi um guerreiro invicto, fortalecido pelo Espírito de Deus, conforme Juízes 3, versículo 10 e capítulo 6, versículo 34. Ele pediu voluntários, conforme capítulo 12, versículos 1 a 2, e reuniu seu exército. O Senhor deu-lhe vitória sobre os amonitas, e ele tomou 20 fortalezas dos inimigos enquanto os perseguia em fuga. Isso garantiria liberdade e segurança para os judeus enquanto viviam pelo território de Gileade. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 73. O problema da prosperidade dos maus. Salmo de Asaf. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus.
Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura. Do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante! São totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho quando alguém acorda assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 73, a exposição bíblica dos versículos 1 a 13. As lutas e dúvidas que Asaf expressou neste salmo são semelhantes às que encontramos no livro de Jó. Os problemas do salmista eram com Deus. Ele afirmou que Deus é, versículo 1, então ele não era nenhum ateu ou agnóstico, e estava certo de que o Deus a que adorava era bom. Além disso, ele sabia que o Senhor havia feito uma aliança com Israel que prometia bênçãos se o povo lhe obedecesse, conforme Levítico 26, Deuteronômios 28 a 30. Mas foram essas crenças fundamentais que criaram problema para ele, porque ele observou que os incrédulos não enfrentam problemas como os outros homens. Salmos 73, versículo 5. Se o Senhor era bom e cumpria suas promessas na aliança, porque seu povo estava sofrendo e os ímpios prosperavam. Exposição bíblica dos versículos 2 e 3. Quanto mais Asaf avaliava sua situação em comparação com as dos ímpios, mais ele começava a escorregar de seus firmes alicerces. Há uma diferença entre dúvida e descrença. A dúvida é fruto de uma mente com problemas, enquanto a descrença é oriunda de uma vontade obstinada que se recusa a se render a Deus. Versículo 8. A pessoa descrente não crerá, enquanto a pessoa que tem dúvida se esforça para crer. Exposição bíblica dos versículos 4 a 14, baseado na evidência que podia ver à sua volta. Asaf chegou à conclusão equivocada de que perdeu tempo e energia ao manter as mãos limpas e o coração puro. Versículo 13, também versículo 1, capítulo 24, versículo 4 e capítulo 26, versículo 6. Se ele já havia lido o livro de Jó,
Então ele não entendeu a mensagem, pois servimos a Deus não pelo que podemos ganhar com isso, mas porque Ele é digno de nossa adoração e serviço, independentemente daquilo que Ele permite acontecer em nossa vida. Satanás tem uma visão mesquinha da vida de fé e nos incentiva a servir a Deus por aquilo que podemos receber dele, conforme Jó, capítulo 1 e capítulo 2. E Asaf quase aceitou essa filosofia, conforme Daniel 3, versículos 16 a 18. Exposição bíblica dos versículos 15 a 22. Antes de ir a público com sua descrença e de renunciar a seu cargo, Asaf parou para pensar nas consequências. Como os fiéis mais jovens reagiriam se um dos 3 líderes de adoração no santuário desse as costas para o Senhor, para as alianças e para a fé. Abandonar a fé significaria comprometer tudo o que ele havia ensinado e cantado no santuário. Quanto mais ele pensava no problema, mais seu coração doía, conforme versículos 21 e 22. Então, ele decidiu ir ao santuário e passar tempo com o Senhor em adoração. Compreendendo o versículo 20, Asaf teve uma nova perspectiva sobre o problema e não considerou as consequências à sua volta, mas sim o destino que tinha pela frente. O que ele percebeu na vida dos ímpios prósperos não era um retrato verdadeiro, mas só fingimento. Exposição bíblica dos versículos 23 a 28. Aqui é impressionante o contraste entre a descrição de Asaf acerca da vida piedosa e da vida sem Deus no início. Conforme versículos 4 a 12, os ímpios impressionaram-se uns com os outros e atraem admiradores, mas não têm a presença de Deus com eles. O Senhor sustenta os justos, mas derruba os ímpios. Versículo 18. Os justos são guiados pela verdade divina, mas os ímpios são iludidos por suas fantasias. O destino dos verdadeiros crentes é a glória. Versículo 14. Porém, o destino dos incrédulos é a destruição. Conforme versículos 19 e 27. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 73, com a exposição bíblica dos versículos 27 a 28. Os bens dos ímpios são apenas ídolos que tomam o lugar do Senhor, e a idolatria é prostituição. Conforme Êxodo 34, versículos 15 a 16 e 1 de Crônicas, capítulo 5, versículo 25. Nem a morte pode separar o povo de Deus das bênçãos de Deus, pois o espírito vai para o céu a fim de estar com o Senhor e o corpo espera a ressurreição na terra. Conforme capítulo 73, versículos 25 a 26, e 2 de Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 8, e 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 18. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 23. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Jesus usava parábolas. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas,
porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A explicação da parábola. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 23, trago a única exposição bíblica e com esta estaremos encerrando a leitura da Bíblia em um ano. Dos versículos 1 a 9 e 18 a 23. Por que comparar a palavra de Deus com uma semente? Porque a palavra é viva e eficaz, conforme Hebreus 4, versículo 12. Ao contrário das palavras humanas, a palavra de Deus tem vida em si, e essa vida será concedida àqueles que crerem. A verdade do Senhor deve criar raízes no coração, ser cultivada e autorizada a dar frutos. Surpreendentemente, 3/4 da semente não deram fruto. Jesus não descreveu uma época de grande colheita, mas uma em que a palavra seria rejeitada. As palavras de hoje foram semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor.